A aventura começa em meio a uma batalha intensa e cheia de ação, onde um grupo de heróis valentes se depara com um dragão de força descomunal, uma criatura que inspira temor e respeito. Aos poucos, a fera vai ganhando terreno, dominando o campo de batalha com sua presença avassaladora, e acaba atingindo uma das companheiras de Dennis com um golpe brutal. Sem perder um segundo, ele usa suas habilidades únicas para curá-la, mas os olhares de alguns dos outros membros do grupo revelam sentimentos nada nobres, escondidos por trás de máscaras de bravura. A inveja e a irritação são sentimentos que eles não conseguem disfarçar, mesmo tentando manter a compostura. Num momento crucial da luta, um dos integrantes do grupo acerta um golpe preciso e certeiro no olho do dragão, abrindo uma brecha importante que permite aos heróis virarem o jogo. Esse guerreiro de cabelos loiros aproveita a oportunidade para lembrar a todos de quem eles são, elevando a moral do time. Membros da Argentia, o grupo mais poderoso e renomado do mundo, uma equipe lendária que carrega um nome de peso. Segundo ele, perder não é uma opção, e essa determinação guia suas ações. Alguns dias depois, esse mesmo homem, chamado Vigo, o líder carismático da equipe e um aventureiro de nível 99, convoca todos os membros para uma reunião séria e tensa. Com autoridade, ele aponta Dennis como o único responsável pelo fracasso da última missão, lançando uma acusação pesada no ar. De acordo com Vigo, se Dennis não tivesse recorrido à sua habilidade conhecida como voz aterrorizante, o dragão não teria conseguido escapar e a vitória estaria garantida. Para o líder, aquele poder foi o grande erro que causou o desastre. Dennis tenta se defender, afirmando com firmeza que só usou a habilidade porque recebeu instruções diretas do próprio Vigo. No entanto, o loiro nega qualquer responsabilidade e reforça a acusação com ainda mais veemência. Segundo ele, Dennis agiu por conta própria, talvez até com a intenção deliberada de sabotar o grupo. Ele vai além, chegando ao ponto de insinuar que Dennis pode ser um espião enviado por outro grupo rival de aventureiros, plantando a semente da desconfiança. E com isso, a sentença é dada de forma implacável. Dennis está fora da Argentia, expulso de maneira definitiva, deixando-o atônito e sem chão. O rapaz tenta entender como tudo isso aconteceu, processando a reviravolta em sua vida. Alguns colegas parecem não concordar com a decisão, mostrando sinais de desconforto, mas ninguém se opõe diretamente, permanecendo em silêncio. Dennis aceita a expulsão com dignidade. Se não o querem ali, ele não vai insistir ou implorar por uma segunda chance. Mas Vigo ainda não terminou sua investida. Diz que um cozinheiro como Dennis jamais deveria ter feito parte de uma equipe de elite daquele nível, uma declaração que o irrita profundamente. Dennis questiona se existe algo de errado em ser cozinheiro, defendendo sua identidade com orgulho. Vigo responde que sim. A Argentia é um grupo formado por guerreiros, magos e espadachins especializados em combate. Um time de combate puro. Para ele, mesmo Dennis sendo tão experiente quanto ele em sua área, foi um erro tê-lo aceito, um deslize que agora precisa ser corrigido. A tensão no ar aumenta, mas Dennis se mantém firme e sereno. Se esse era o pensamento do grupo, então não havia mais nada a fazer ou a discutir. Com isso resolvido, ele decide deixar a capital para trás, buscando um novo começo. Pelo caminho, ele acaba atrapalhando uma garotinha inocente, e o balão dela se solta, voando para o alto. Dennis se esforça ao máximo, pulando 2 vezes com determinação para alcançá-lo, e consegue resgatá-lo com sucesso. Depois, aconselha a menina a nunca soltar algo que seja importante para ela. Uma frase que, para ele, carrega um peso maior do que as palavras podem expressar. Dennis também possui algo essencial em sua vida, e entende que não pode mais abrir mão disso, custe o que custar. Vigo, de longe, observa a cena com um sorriso satisfeito, como se estivesse dando início a algo que já vinha planejando há algum tempo. No instante em que Dennis está prestes a partir de vez, uma jovem de cabelos ruivos chamada Kate o alcança correndo, visivelmente preocupada, querendo entender por que ele foi expulso de forma tão abrupta. Ela aponta que, se Dennis se for, ninguém mais saberá preparar poções, mexer com alquimia ou cozinhar como ele, habilidades que são indispensáveis. A qualidade da vida no grupo cairia drasticamente sem sua presença. Dennis tenta tranquilizá-la, dizendo que outras pessoas dominam essas habilidades, mas Kate insiste com veemência. Desde que Dennis chegou, a performance do grupo nas masmorras melhorou imensamente, e hoje são considerados os melhores do mundo, um feito que ele ajudou a construir. Ela sabe que o grupo não entende o quanto ele os protegeu e apoiou até agora. Sem ele, as coisas simplesmente não serão as mesmas, e ela teme pelo futuro da equipe. Kate implora para que ele volte, advertindo que tudo pode desmoronar sem sua contribuição. Dennis, porém, não se comove com os apelos. Diz que o passado ficou para trás e que não há mais retorno possível para ele. Kate ainda tenta argumentar, pedindo que ele fique pelo menos para preparar o jantar de hoje e algumas refeições futuras, mostrando um último esforço para mantê-lo. Para Dennis,
Isso só reforça como a visão do grupo sobre ele nunca mudou, como se suas contribuições se limitassem à cozinha e nada mais. Kate, ainda abalada e sem saber o que fazer, pergunta o que ele pretende fazer a partir de agora. Dennis responde que planeja abrir um restaurante, um sonho que começa a tomar forma em sua mente. Mas ela insiste, sugerindo que ele fique como subcapitã, e até tenta dar uma ordem direta. Mesmo assim, ele já tomou sua decisão final. Dennis sabe que Viggo tem interesse nela, e manter contato agora seria um erro que poderia complicar ainda mais as coisas. A verdade é que sua fase como aventureiro chegou ao fim, mas sua nova vida como cozinheiro está apenas começando, cheia de possibilidades. Algum tempo depois, já longe dali, Dennis encontra em uma loja um objeto mágico capaz de conservar alimentos sem precisar de gelo, algo que, em termos modernos, seria como um freezer comum. Ele se empolga, imaginando como aquilo poderia ser útil no seu futuro restaurante, visualizando pratos frescos e bem guardados. Mas de repente, se lembra de um livro que leu sobre empreendimentos culinários, onde o autor alertava sobre os riscos de um investimento inicial precipitado. Pensando melhor, Dennis decide deixar o objeto de lado e optar por usar magia de gelo no lugar, uma escolha mais segura e acessível. Ele sente que tomou a decisão certa, e a partir dali, resolve seguir fielmente os conselhos do livro Como Abrir um Restaurante, um manual para ex-aventureiros, um título bem específico que chama sua atenção e parece feito sob medida para ele. O primeiro passo, segundo o manual, é encontrar um imóvel barato e abandonado para reformar, transformando-o em algo novo. Depois, vem a hora de contatar fornecedores e adquirir os utensílios necessários para o dia a dia. Para Dennis, tudo aquilo é empolgante, cada etapa o aproximando mais do seu novo sonho. Mas o próximo desafio do manual é mais complicado e exige reflexão. Ninguém consegue administrar um restaurante sozinho, e é preciso contar com ajudantes para lidar com os clientes e as demandas do negócio. E então, no meio da rua movimentada, ele escuta um homem oferecendo alguém como se fosse um produto à venda. Uma cena que o deixa perturbado. Uma jovem que, segundo o vendedor, pertenceu a uma família nobre que foi exilada e agora está à mercê de quem oferecer mais. A situação é revoltante e desperta sua indignação. Dennis percebe que, por vir de uma linhagem nobre, ela atraiu o interesse de todo tipo de gente perigosa e sem escrúpulos. Ele sente vontade de fazer algo para ajudá-la, mas sabe que não pode se envolver em todas as injustiças que presencia. Viver assim não seria viável, a menos que olhasse nos olhos dela, e algo nesse olhar lhe traz uma lembrança antiga, uma sensação que ele já experimentou antes, mas não consegue identificar de imediato. O leilão começa e as ofertas sobem rapidamente, com valores cada vez mais altos. Alguém chega a oferecer 800 mil pis, a moeda local. Sem pensar muito, Dennis se vê oferecendo 1 milhão, mas o mesmo vendedor da loja anterior contra-ataca com 1,5 milhão. Dennis entende pelo olhar do sujeito que não pode deixar a garota nas mãos dele, então oferece 2 milhões, e o outro responde com 3 milhões. A disputa continua, e Dennis percebe que está prestes a gastar quase todas as suas economias economizadas com tanto esforço. No final, ele consegue vencer, garantindo a liberdade dela. Agora, tem uma nova companheira ao seu lado. Ele a leva para se arrumar, fazendo o possível para ajudá-la a se sentir melhor. E a diferença no visual é notável, embora o vazio nos olhos da jovem permaneça intocado. Depois, ao caminharem juntos pelas ruas, Dennis pede que ela o acompanhe de perto, ou poderá se perder no meio da multidão. Não demora muito e ela realmente se atrasa, distraída. Uma carruagem quase a atropela, e ela se choca com várias pessoas no caminho. De repente, se depara com alguém que desperta lembranças sombrias e dolorosas, deixando-a paralisada, perdida nos próprios pensamentos. Felizmente, Dennis a encontra a tempo. Ele se desculpa por ter caminhado tão depressa, prometendo agora andar ao lado dela para garantir sua segurança. Dennis, ainda um pouco acanhado com a situação, responde com sinceridade que foi apenas porque se lembrou de algo de muito tempo atrás, sem entrar em detalhes. Nada mais. Ele quer saber o nome dela, ou ao menos como deveria chamá-la por enquanto, mostrando interesse genuíno. A resposta dela o surpreende profundamente. Ela diz que ele pode chamá-la de escrava se quiser, uma sugestão que o deixa chocado. Dennis, no entanto, não consegue aceitar isso de forma alguma. Então, ela sugere que ele a chame de Atelier, um nome que soa mais humano e digno. Com isso, ele se apresenta como Dennis, estabelecendo um vínculo inicial. Ela pergunta o que espera que ela faça, e ele pensa por um momento antes de responder que, por enquanto, nada. Diz que ela pode usar o segundo andar como quiser e, se decidir ir embora, também pode, deixando claro que a escolha é dela. Sim, ela está completamente livre agora, uma liberdade que a deixa sem reação, ainda processando a novidade. Mas é evidente que, além de surpresa, ela também está com
muita fome, algo que não passa despercebido por Dennis. Ele percebe que é a oportunidade perfeita para mostrar um pouco do que sabe, então decide preparar algo com ovos, um prato simples, mas cheio de carinho. O mais curioso é ver como ele mistura magia no preparo da comida, agilizando o processo de forma impressionante. Dá para perceber que Denise entende do assunto, porque mesmo durante o preparo, o cheiro já é tão bom que Atelier se sente como se estivesse no paraíso, quase como se tivesse cochilado um pouco de tão confortável. Depois de um tempo, ele avisa que a refeição está pronta e que ela pode comer à vontade, convidando-a com um sorriso. Assim que prova a primeira garfada, o efeito é imediato e poderoso. O sabor a surpreende tanto que ela começa a comer com pressa, maravilhada com cada mordida. E quem não entenderia isso? Um prato bem feito de arroz frito pode ser irresistível, especialmente quando preparado com tanto cuidado. O que ninguém esperava era vê-la cair no choro, uma reação inesperada e emocionante. Dennis, sem entender completamente o que está por trás daquelas lágrimas, escolhe respeitar seu silêncio, sem pressioná-la a explicar. Mesmo acreditando que ela passou por algo terrível e pensando que talvez tudo esteja perdido para ela, Dennis acredita que uma boa refeição ainda pode fazer uma diferença significativa. E ao ver que ela está aproveitando cada mordida, mesmo chorando, sente-se contente por poder ajudá-la de alguma forma. Em certo momento, ele pergunta como ela está, usando seu nome com delicadeza. Ela se engasga, surpresa por ele ter usado Atelier, algo que a pega desprevenida e a emociona. Mais tarde, ele elogia o cuidado dela com a mesa, dizendo que ela fez um ótimo trabalho ao arrumá-la. Acrescenta ainda que comprou aquele item para deixá-la mais bonita, um gesto simples, mas cheio de intenção. Com o passar do tempo, vemos como Atelier vai se tornando parte essencial do dia a dia de Denise. Ela ajuda na cozinha, cuida da loja, faz as compras, enfim, participa de tudo com dedicação, até que os preparativos estão todos finalizados, e Denise fica tão animado que dá um leve soquinho em Atelier. Ela, mesmo um pouco tímida por causa da falta de jeito dele, retribui o gesto com um sorriso discreto. Dá pra ver que os dois evoluíram bastante desde o início, construindo uma parceria sólida. Na manhã seguinte, o restaurante de Denise abrirá oficialmente com o nome Restaurante do Aventureiro, um título que soa perfeito e cheio de significado. Denise diz à garota que ela será o rosto do negócio e que terá que se dedicar bastante, uma responsabilidade que ela aceita sem hesitar. Tudo está pronto. Cardápios organizados, água servida, mesas limpas, ingredientes separados com cuidado. Agora só falta o próximo passo, receber o primeiro cliente. Denise está tão confiante que acredita que esse primeiro visitante vai amar o tempero especial e acabar voltando para comer ali 3 vezes ao dia. E claro, ele espera por isso com ansiedade. Afinal, precisa recuperar os investimentos e está levando o negócio muito a sério. Então, não demora muito. O primeiro cliente aparece, um senhor de aparência marcante, que com certeza ficará gravado como o primeiro de todos. Uma estreia digna e memorável. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio. Se você gostou, já deixa o like e pede pela parte 2 aí nos comentários. É isso, fui! Ao ver o cliente vestido da cabeça aos pés com uma armadura pesada sem nenhuma fresta, Denise fica sem palavras. Mas então ele se recorda da lição do guia, que diz que às vezes clientes problemáticos que não querem ser incomodados aparecem, então deve-se respeitar seus limites e tornar sua estadia confortável. Com isso em mente, Denise sorri para ele e pede a Atelier que traga um copo d'água. Enquanto o cavaleiro se senta e lê o menu em silêncio, Denise o observa intensamente, pensando que o cavaleiro lhe dará um prato desafiador para preparar. Mas ele aponta timidamente para uma tigela pequena de arroz e, em seguida, um acompanhamento. Denise pergunta se ele quer mais alguma coisa, mas o cavaleiro recusa firmemente. Então, após perguntar se ele come pouco e ele dizer que não, Denise percebe rapidamente que ele está apenas sem dinheiro. Depois disso, Denise suspira e avisa que vai preparar um katsudon, mas a voz do cavaleiro treme ao explicar que não tem dinheiro suficiente. Irritado, Denise diz que um cara forte precisa comer bem, mas, após refletir por um segundo, ele percebe que ouviu uma voz feminina dentro daquele capacete grande. Alguns minutos depois, a cavaleira chamada Henrietta se abre com ele, contando que seu grupo a expulsou e a chamou de horrível, dizendo que o motivo era que cavaleiras não são fortes e só se tornam um fardo, então não precisam de uma no grupo. Ela diz que gênero não tem nada a ver com habilidade. Dennis concorda, mas ela também admite que está apenas no nível 23 no momento, e ele acha que ela está indo bem para seu nível. Então, ela fica toda animada com o grupo mais forte, Asa Prateada, porque a vice-capitã também é uma espadachim como ela. Henrietta se empolga com a lendária espada carmesim veloz,
que alguns consideram a espadachim mais forte já nascida. Mas Dennis murmura que ela pode ser um verdadeiro incômodo. Quando ela pergunta o que isso significa, ele finge que não disse nada. Em seguida, Henrietta confessa que tem procurado um grupo sem falar, para que não descubram que é mulher. Mas é bem difícil entrar em um grupo sem realmente conversar com eles. E agora ela está sem dinheiro e sem trabalho. Após terminar sua sessão de desabafo, Dennis serve um katsudon apetitoso e diz para ela aproveitar enquanto está quente e pagar depois. Sem perder tempo, os olhos de Henrietta brilham no momento em que morde o crocante katsu, e é tão gostoso que ela enche as bochechas e chama de a melhor comida do mundo. Quando ela o agradece após comer, ele diz para se tornar cliente regular se quiser agradecê-lo. Henrietta topa, se não fosse pelo fato de que não pode ganhar dinheiro sem um grupo. Ouvindo isso, ele tem a ideia de perguntar aos clientes se precisam de uma cavaleira e pede que ela volte para comer logo, para que ele possa informá-la se encontrou um grupo. Logo, um grupo de rapazes chega ao restaurante e também se surpreende com o quão deliciosa é a comida. E a pequena garçonete também é bem fofa. Eles elogiam Denise, o que o deixa feliz. E ele pergunta a Atelier se ela está feliz por terem dito que é fofa também. Mas ela se afasta em silêncio, sem mostrar emoção, embora pareça bem mais feliz que antes enquanto serve timidamente uma simpática senhora. Nesse momento, Denise ouve os rapazes dizendo que está na hora da próxima aventura. Então, ele pergunta se formam um grupo e diz que conhece uma espadachim querendo se juntar. Ao saber que é uma garota e que é bem habilidosa, o líder fica mais que feliz em recrutá-la e diz a Denise que ela pode se juntar já no dia seguinte. Dennis fica um pouco surpreso com a rapidez com que concordaram, e o cara explica que seu grupo precisa desesperadamente de um atacante forte. Mais tarde naquela noite, Henrietta está incrédula com a rapidez com que Dennis encontrou um grupo, e o agradece, dizendo que mostrará sua gratidão gastando seu primeiro pagamento no restaurante. Contudo, Dennis pensa um pouco, e diz que, embora tenha encontrado o grupo, ela deve ter mais cuidado com qual grupo se junta. Mas antes que ele explique o que quer dizer, ela diz que não é grande coisa, e que não conseguirá nada se ficar preocupada com cada detalhe. Vendo que ela tomou sua decisão, ele serve outro prato delicioso que dissipa todas as preocupações de Henrietta, e ela promete retribuir sua gentileza enquanto fala e mastiga desajeitadamente com a boca aberta, imaginando em voz alta o que pedirá amanhã. Ele percebe que ela pode realmente comer todas as refeições no restaurante, e com isso, eles se despedem. Naquela noite, enquanto Dennis e Atelier limpam o fundo, os últimos dois clientes falam sobre o quão boa é a comida dele. Logo após, as garotas discutem o rumor sobre um grupo de rapazes que recruta aventureiras solo e as ataca após levá-las para o fundo da masmorra. Isso imediatamente chama a atenção de Dennis, e ele ouve a garota mencionar que os caras não foram pegos porque deixam a garota lá para esconder evidências e mudam para a próxima cidade, após fazerem isso 2 ou 3 vezes. Após ouvir a história toda, o grupo de 4 rapazes vem à sua mente, mas ele espera que não sejam os vilões. No dia seguinte, após Henrietta se apresentar, o líder Steel e os outros 3 rapazes se apresentam de volta. Steel diz a ela para ficar relaxada com ele como todos os outros, apesar de ser tecnicamente o líder. Com isso, eles vão para a floresta. Henrietta pergunta a Steel qual é a missão, e ele diz que é apenas um pedido simples de coleta. Ouvindo que só precisam entrar e coletar alguns itens, Henrietta fica curiosa sobre quais são esses itens, mas os rapazes dizem que explicarão lá dentro, e ela decide ir junto para evitar constrangimentos. Lá dentro, ela derrota rapidamente todos os monstros do primeiro nível, e os rapazes a elogiam muito, o que a faz corar. Mas quando Steel diz que é hora de ir mais fundo, ela se sente muito feliz por seu grupo confiar nela. Diferente de antes, quando era julgada por ser mulher, ela acha que as coisas vão dar certo com seu novo grupo, sem saber que os sorrisos falsos nos rostos deles desaparecem quando ela não está olhando. Conforme o grupo avança, eles ativam uma armadilha que invoca um golem gigante, mas Henrietta pula na frente e corta seu braço em um instante, continuando seu papel como principal causadora de dano por horas, até que suas pernas cedem de cansaço. Contudo, Steel finge surpresa. Ela, já exausta, lembra que ele disse que o destino não era tão fundo, mas o líder diz que estão quase lá. Então, ela se esforça até chegarem a uma mina de cristais. Lá, os rapazes explicam que vieram coletar os cristais azuis chamados cristais de memória e começam a coletá-los imediatamente. Ouvindo isso, Henrietta suspira aliviada e se senta, exausta. Então, Steel pede ao mago Marmak que lance uma magia de recuperação nela, mas em vez disso, ele a atinge com um feitiço de atordoamento que enfraquece seu corpo. Quando ela tenta pegar sua espada,
Steele pisa em sua mão e a chuta para longe. Henrietta percebe rapidamente que foi atordoada, enquanto Steele a imobiliza e a agradece por ser tão ingênua e fácil de bajular. Mas Marmac a defende, dizendo que é por ser tão ingênua que eles vão criar boas lembranças com ela. Olhando-a com olhos nojentos, Steele diz que espadachins são o melhor tipo de presa por terem corpos bonitos, e dá a boa notícia de que a deixarão ir após sua gangue se divertir por 1 hora. Marmac deseja boa sorte para ser resgatada, pois ela não conseguirá voltar sob o efeito do atordoamento. Nesse momento, Henrietta se arrepende de não ter ouvido o conselho de Dennis para ser mais cuidadosa quando notou o grupo agindo de forma suspeita. Então, eles começam a tirar sua armadura pesada peça por peça, e Steele deixa claro que ninguém virá por ela, não importa o quanto grite. E quando ela perde toda a esperança, os rapazes notam um barulho estranho, que pode ser outro grupo. Assim que Steele ordena a Handock que verifique, uma rocha gigante voa e acerta ele diretamente. Os rapazes olham confusos para o monstro com 2 facas de açougueiro e um saco na cabeça. Com os corações acelerados, eles se perguntam se é um monstro ou um cara musculoso assustador com facas de cozinha grandes. Mas Steele ordena rapidamente que Marmac lance um feitiço de busca para encontrar uma fraqueza em seu pânico. O feitiço falha, e ele percebe que o nível do açougueiro é alto demais para encontrar uma fraqueza. Enquanto Steele acha inacreditável que isso seja possível, o açougueiro aparece atrás dele, e um golpe de sua faca o lança contra a parede, deixando os outros tremendo. Eles tentam fugir, mas o açougueiro lhes dá a surra que merecem, enquanto Henrietta se pergunta quem é o chefe estranhamente habilidoso que a está salvando, e desmaia. Mais tarde naquela noite, ela conta a Dennis tudo o que aconteceu, que acordou na sala de espera da guilda, e diz que não pôde agradecer ao seu herói musculoso com cutelos. Dennis entende o quão difícil foi. Ela também revela que, estranhamente, seus agressores foram encontrados bem amarrados do lado de fora da entrada da masmorra, e, após a guilda investigar, descobriu-se que todos tinham uma recompensa por suas cabeças. Ela admite que tudo pareceu um sonho e que aprendeu a lição de escolher seus companheiros com cuidado no futuro, como ele disse. Mas Dennis também se sente culpado por não ter investigado antes. Enquanto Henrietta diz que tudo o que ele fez foi ajudar a encontrar um grupo, sua barriga ronca alto. Então, embora ela entre em pânico por ainda estar sem dinheiro, Dennis pede que ela peça o que quiser sem se segurar. Ouvindo isso, ela timidamente pede o conjunto de bife supremo Rajin, o que assusta Dennis, pois é o item mais caro do menu. Então, ela recua imediatamente e escolhe o item mais barato. Contudo, Dennis diz que ela não pode voltar atrás no pedido, e diz a Atelier para tirar o resto do dia e se juntar a ela para o jantar. Nesse momento, os clientes regulares chegam e pedem palama gratin. Após alguns momentos cozinhando com precisão, Dennis serve o conjunto de bife supremo Rajin, que faz Henrietta e Atelier sorrirem de pura felicidade. Nesse instante, as garotas perguntam por que ele ficou fechado nos últimos 2 dias, pois é ruim para negócios novos como seu restaurante, e ele explica que teve assuntos importantes. Curiosa, Henrietta nota que ele se parece muito com seu herói de costas. Mas antes que ela possa perguntar, outro cliente entra.